um parente distante de Siren Head, com características iguais, mas também diferentes. Um que não é humanoide e não caça ativamente, mas ainda assim é perigoso o suficiente para que consiga causar danos em curta ou larga escala. Uma criatura que poderia te enganar facilmente com seu disfarce perfeito e habilidades de atração que poderiam enganar um desavisado. Será que esse desavisado poderia ser você? É desse monstro que iremos falar aqui hoje. House Head. Olá, amante do terror. Podemos já ter visto de quase tudo quando se diz respeito ao universo de Trevor Henderson, mas é claro que sempre dá para melhorar, sempre dá para ver algo novo, independentemente se achamos que já presenciamos tudo ou não. E dessa vez não vai ser diferente. Se você acompanha esse canal já faz um tempo, ou se não, acompanhou a febre que aconteceu lá atrás, sabe quem é Siren Head. Se por acaso não sabe ou se esqueceu, aqui vai um resumo. Siren Head é uma criatura humanoide de vários metros de altura, é esguio e tem um par de sirenes no lugar da cabeça, e por isso o seu nome. As sirenes são completamente orgânicas, e com elas, Siren Head consegue imitar a voz de pessoas ou os sons de animais que ele já tenha ouvido alguma vez. O objetivo dessa habilidade acho que já está bem evidente: caçar. Ele é um caçador nato, e muitos dizem que ele precisa, e outros que ele não precisa comer para sobreviver. Eu acredito que Siren Head não seja um animal que caça por instinto. Assim como Cartoon Cat, ele não precisa se alimentar, e sim caça e devora por puro esporte. E suas presas, na verdade, são suas vítimas. Siren Head tem suas variantes, as quais eu já falei aqui no canal detalhadamente. E sabe o que todas essas variantes têm em comum? Todas elas compartilham da característica de serem humanoides, mesmo que nem todas tenham sirenes, como Megaherm e Chimney Head, que apesar de não terem, ainda são humanoides. Mas existe uma variante que, por ser tão diferente, é considerada um parente distante, mas ainda compartilha de quase todas as técnicas de caça. E ao contrário de Siren Head, essa sim precisa se alimentar para sobreviver. House Head, literalmente cabeça de casa. Apesar do nome soar estranho, essa é uma criatura que com toda certeza te deixaria com o pé atrás antes de entrar em qualquer tipo de casa. E logo você vai ver o motivo. Não se sabe exatamente o motivo pelo qual essa espécie existe. Atualmente isso permanece desconhecido, pelo simples fato deles serem perigosos e hostis demais para serem estudados de perto, assim como toda e qualquer criatura existente no mundo de Trevor Henderson. Porém, elas existem há tempo suficiente para a humanidade conseguir perceber o seu comportamento, embora seja difícil distinguir uma casa real de uma criatura disfarçada. Mas vamos por partes. O corpo desses seres é parecido com os de aracnídeos, contando com 8 pernas, mas às vezes pode ter mais, outras podem ter menos, pois cada um é diferente do outro, assim como nós, seres humanos. Como dá para perceber pela imagem e pelo nome, House Heads possuem casas no lugar da cabeça, ou as casas são suas próprias cabeças, isso ainda não é bem estabelecido. Os olhos são as janelas, e a luz é pura bioluminescência, que serve para elas poderem enxergar mesmo no escuro. A boca é a porta, que fica na parte de trás da casa para não levantar muitas suspeitas, já que seria muito conveniente a porta ficar debaixo das janelas, formando quase um rosto. De qualquer forma, tanto essas casas quanto a parte aracnídea são feitas de madeira velha. Tanto a pele quanto a carne juntas e ligas, todas de madeira velha e pútrida. Por isso eles são tão frágeis, embora isso não queira dizer que são menos perigosos. Só que se sofrerem quantidades suficientes de dano, eles podem e vão morrer. E justamente por esse fato que Househeads não costumam andar sozinhos. Geralmente andam em bando, chamado de patrulha, e cada casa é completamente diferente uma da outra. Claro que todas vão ter mais ou menos a mesma estrutura, mas o estilo, a mobília e a forma vão diferenciar umas das outras, com cada house tendo sua identidade própria. Até porque seria meio suspeito ter várias casas idênticas uma perto da outra, ou seja,
Isso dificulta ainda mais diferenciar se o que você está vendo é legitimamente uma casa ou uma criatura pronta para te devorar. De qualquer jeito, sabendo que eles são frágeis, eles andam em bando, e enquanto estiver de dia, vão se enterrar no solo e ficar apenas com as suas cabeças para fora, em lugares estratégicos para que não levantem suspeitas, se disfarçando como inocentes cabanas no meio da floresta, ou perto de cidades pequenas. Porém, eles não ficam no mesmo lugar a todo momento, até porque chega um momento em que os desaparecimentos repentinos ou vozes sendo escutadas do meio da floresta começam a se tornar suspeitas. E para que isso não aconteça, eles realizam uma espécie de migração de lugar para lugar. Househeads passam a se mexer assim que dá exatamente meia-noite. Seus corpos já estão acostumados o suficiente para que isso se torne um processo automático. Eles emergem do solo e começam a se mover, e se tornam caçadores ativos, consumindo qualquer presa potencial que apareça pelo caminho, como humanos, coelhos, cachorros, gatos e outros. Eles não costumam caçar animais fortes, como ursos, porque há uma chance de eles acabarem perdendo, porque, como eu disse, seus corpos são feitos de madeira velha. O único cenário em que eles podem matar uma presa maior é quando ela ataca primeiro. E todos eles atacam ao mesmo tempo, e se necessário, vão matá-la e consumi-la também. Mas sua preferência é sempre por presas mais fracas, humanos inclusos. E essa migração vai acontecer da meia-noite até mais ou menos 3 horas da manhã, que é quando eles se firmam em um local e permanecem lá, o tornando seu novo território de caça. É a partir daí que eles não são mais caçadores ativos e partem para caçar passivamente. Ou seja, em vez de caçar presas, eles esperam pacientemente até que uma presa chegue até eles e entre de bom grado em seus estômagos. E como é esse processo de caça passiva? Simples, mas ao mesmo tempo complexo. Como dá para imaginar, dentro dessas casas não é vazio, tem literalmente mobília e decoração, tipo TV, micro-ondas, geladeira, sofá, cama, fogão, forno, ventilador, luz elétrica que tira energia a partir do corpo da criatura, dentre várias outras coisas que teriam uma casa comum. E toda essa mobília é fruto de um tipo de biomineralização única dessas criaturas, que ao invés de produzirem minerais, são capazes de literalmente criar objetos sólidos de alguma forma orgânicos. Isso seria suficiente para enganar qualquer um facilmente, claro, se já não conhecesse a criatura, que até você ver esse vídeo, tenho certeza que nunca tinha ouvido sequer falar. Enfim, toda essa mobília só serve para enganar, e a vítima sequer precisa se acostumar muito, porque assim que ela entrar por aquela porta, ela vai se fechar e trancar, impedindo a fuga, e toda a estrutura interna da casa vai se modificar, revelando a anatomia interna de Househead. E não vai demorar muito para que você seja levado ao estômago, seja lá onde ele ficar, e ser digerido ainda vivo. Várias coisas poderiam levar uma pessoa a entrar em uma casa dessas, seja para fugir do frio, para pedir ajuda, pois está perdida, ou porque ouviu uma voz familiar chamar por ela do lado de dentro da casa. Mas dá para diferenciar a voz de uma pessoa da de um Househead, pois a voz vai parecer estar saindo de um dispositivo eletrônico, ao invés das cordas vocais de alguém. Mas você teria que se concentrar para saber a diferença, que não é tão grotesca assim. Ou o simples fato de chegar perto já é o suficiente, já que a casa pode simplesmente abrir a porta e puxar a pessoa para dentro com a enorme língua, provavelmente disfarçada de tapete ou algo do tipo. Isso só acontece quando o Househead percebe que a presa percebeu que não é uma casa de verdade e a puxa antes que ela saia correndo. Mas animais também podem ser igualmente atraídos, seja pela proposta de saírem do frio ou pelo cheiro de comida fresca, quando na verdade o jantar é ele. Os barulhos que Househeads fazem são variados. O principal é o de um sino, que eles usam para se comunicar entre si, em uma linguagem que só eles entendem, para alertá-los sobre migrações ou perigos próximos. Então, para que você consiga se proteger contra essas criaturas, não é muito difícil se você vive em uma cidade grande. Até porque essas casas são mais parecidas com cabanas. E por isso, se você vive em lugares que tem muitas dessas, é maior a probabilidade de alguma delas ser um Househead disfarçado.